Oi pessoal, sejam bem-vindos à 14ª videoaula de estruturas de dados, e nessa videoaula nós vamos ver como adicionar elementos numa árvore binária de busca. Como a gente viu na videoaula passada, o funcionamento dela é o seguinte: a gente vai ter um nó, vamos supor 10, e todo número menor do que esse nó que a gente for adicionar, a gente vai adicionar na esquerda, por exemplo, o 9, e todo número maior que esse nó que a gente for adicionar, a gente vai adicionar na direita, por exemplo, o 11. Então, assim que vai funcionar. Se eu for tentar adicionar algum número, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar. Se ele for menor do que o nó que eu tô aqui agora, eu vou para a esquerda e tento adicionar lá. Se já tiver um número aqui, eu vou mais para a esquerda ainda. Vou indo para a esquerda, para a direita, eu vou me localizando de pouco em pouco. Se for maior, eu vou para a direita. Então vamos supor que a árvore ela tivesse desse jeito daqui, ó. Tivesse 10 ali, 5 e 15 aqui, ó. Eu quero adicionar o número 12. Então o que eu vou fazer? 12 é maior do que 10? É, então eu vou para a direita. Então aqui, ó, eu vou para a direita. Então agora eu tô no 15. É maior do que o 15? Não é, então eu vou para a esquerda. Tem alguém na esquerda? Opa, não tem. Então eu vou adicionar o meu 12 aqui, ó. Então pronto. Assim que vai funcionar. Se eu vou adicionar o número 3, o que eu vou fazer? Vamos ver aqui, ó. 3 é maior do que 10? Não é. 3 é menor que 10? Opa, é menor que 10. Então vamos para a esquerda. 3 é maior que 5? Não é. 3 é menor que 5? É. Então eu vou para a esquerda de novo. Opa, não tem ninguém. Então eu vou criar o meu elemento e colocar o meu 3 aqui, ó. E é assim que vai funcionar. Assim que eu vou fazendo a minha árvore. Então para adicionar é bem tranquilo, né? Eu vou colocar a minha árvore aqui. Elemento sempre como ponteiro, né? Já que ele vai estar apontando para o começo. Ele vai começar inicializado como null, né? Então vamos fazer aqui a nossa função de adicionar. Como eu não tenho esse negócio de adicionar no início, meio ou fim, eu vou só dar o nome de adicionar. Então eu vou precisar do quê? Eu vou precisar saber quem que é a minha raiz, né? Raiz sempre é o nó que tá mais em cima de tudo, que tá o primeiro, né? Tipo o mestre da árvore. Só que um detalhe aqui é o mesmo que da lista lá, né? Se a gente vai poder modificar a raiz, que é um ponteiro, eu vou ter que fazer um ponteiro de ponteiro. Eu também vou precisar do valor que eu vou estar adicionando, né? Para eu saber quem adicionar. Então, perfeito. Então qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Verificar se a minha árvore já está vazia ou não. Se a minha árvore não estiver vazia, eu vou fazer tal coisa. Caso contrário, caso ela esteja vazia, opa, aqui eu escrevi começo, né? Aqui é raiz, força do hábito, né? Caso ela não exista, né? Aqui, ó. Aqui é caso ela existe, aqui então. Caso ela não exista, caso ela não tenha nada, né? Eu vou ter que criar um elemento. Então vamos fazer a função aqui de criar elemento, né? Então ele vai criar um elemento e retornar um ponteiro pra gente. Então ele vai criar um novo elemento. Vou dar o nome só de novo mesmo. Aí aqui a gente vai precisar da função do malloc, né? Então eu vou alocar a memória para um elemento inteiro. Então, alocar a memória para um elemento inteiro. Assim como a gente tinha visto aqui para criar o elemento na lista, né? É literalmente igual, tá vendo? Se a gente for comparar esse começo daqui, é literalmente igual. Aí depois disso, então, eu vou inicializar tudo aqui, né? Eu vou colocar do meu novo elemento aqui, o valor é justamente quem eu pedi para ser aqui, né? Quem que eu tô criando, esse valorzinho daqui. Vou colocar também que o meu nó esquerdo, ele vai estar inicializado como null. E a mesma coisa vai valer para o nó direito. Também vou inicializar o direito como null. Então, aqui eu estou criando o elemento do certinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Para adicionar elemento, se a lista ela existir, eu vou só adicionar normalmente. Vou fazer as coisas que eu for adicionar lá. Se ela tiver vazia, né? Se ela não existir aqui no caso ainda, eu vou criar só um elemento e colocar nela de qualquer jeito. Então, eu vou criar um novo elemento aqui, né? Novo elemento. Então eu vou usar a função de criar elemento aqui justamente com o meu valor aqui. Ah, aqui inclusive eu esqueci de retornar aqui, né? Eu tenho que criar o elemento e retornar. Senão aí a função não está adiantando de nada, né? Então ela já está criando e retornando. E eu vou colocar aqui agora. Então, o meu novo elemento aqui, eu acabei de criar ele. Então, eu tenho a raiz aqui, né? Eu só tenho que fazer a raiz apontar para ele. Então, você entra na raiz e fala que a raiz agora vai apontar para o elemento que eu acabei de criar. É isso. Aqui, ó. Se ela estiver vazia, só isso aqui já vai colocar ela perfeitamente. Mas caso ela já exista, né? Caso ela esteja cheia, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um ponteiro auxiliar aqui para ajudar a gente. E agora eu vou precisar da sua imaginação um pouco. Porque pensa aqui comigo. Você concorda que vai ter 4 casas possíveis de como que eu vou caminhar ao longo da árvore? Porque pensa comigo, se a gente for pegar o nosso exemplo de antes aqui, ó, quando a gente foi adicionar o 3, o que aconteceu? O 3 é menor do que o elemento que eu tô apontando para aqui agora, né? Que é esse daí daqui. Então o que eu tenho que fazer? Ir para a esquerda. Então tem duas situações possíveis, né? Que eu vou para a esquerda e o nó já existe, então eu não posso fazer nada, né? Só ir para o 5. Ou eu vou para a esquerda e esse nó ainda não existe. Então aqui, ó, eu vou para a esquerda e o 5 já existe. Então eu vou olhar para o 5 aqui agora. O meu
3, que é o número que eu quero adicionar, ele é menor que 5? Então tem duas situações, né? Ou eu vou para a esquerda e a esquerda já existe, ou eu tento ir para a esquerda e a esquerda não existe. Que é esse caso daqui, ó. A esquerda não existe, né? Se a esquerda não existe, quer dizer que eu cheguei no final. Se eu cheguei no final, eu tenho que fazer o quê? Criar um novo elemento. Então é esses dois casos que vai existir para a esquerda e a mesma coisa para a direita, né? Ou eu tenho que ir para a direita e o nó já existe, então eu posso ir para ele. Ou eu tenho que ir para a direita e o nó não existe, então eu tenho que criar ele. Então eu vou ter que fazer uma comparação para esses 4 casos. É só isso. Ah, mas um detalhe aqui também que eu esqueci de falar. Se eu for tentar adicionar o elemento 10, aí o elemento 10 não é menor nem maior do que ele. Então o que eu vou fazer? Eu não vou adicionar, porque nesse tipo de árvore não é interessante a gente ter repetição. Então se o elemento for igual, eu simplesmente não faço nada, eu só paro a função. Bom que a gente evita repetição, né? O que não é interessante a gente ter nesse tipo de estrutura daqui. Então o que eu vou fazer? Para essa função daqui, eu poderia simplesmente usar 4 ifs, né? Por exemplo, if vai para a esquerda, esquerda não existe, ou if vai para a esquerda e esquerda existe, ou if vai para a direita e direita existe, ou if vai para a direita e direita não existe, né? Dá para eu criar esses 4 condicionais, né? Para ver o que eu tenho que fazer. Só que tem um jeito que eu acredito que seja melhor da gente fazer isso, que é usando 2 ponteiros. Como assim 2 ponteiros? Um, ele vai ficar na frente e um vai ficar atrás. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero inserir esse 3 aqui, ó. Eu tenho então o ponteiro auxiliar 1 e o ponteiro auxiliar 2. O ponteiro auxiliar 2 vai apontar para o 10. O auxiliar 2 ainda não. Aí ele vai ver, opa, eu tenho que ir para a esquerda para adicionar o 5, né? Então o que vai fazer? O A2 ele vai apontar para o 10 e o A1 que vai se movimentar. Ele vai se movimentar para o 5. Por que ele vai fazer isso? Você já vai ver aqui por aqui, ó. Ele vai fazer essa comparação daqui, ó. Do 5 aqui agora. O 3 é menor do que o 5? Então o que vai fazer? Esse A2 aqui, ó. Ele vai apontar para onde que o A1 está apontando, que é no caso o 5 aqui, né? E enquanto o A1, o auxiliar 1, né? Ele vai tentar ir para a esquerda do 5, que ainda não existe. Então, o que vai acontecer? Ele vai para a esquerda do 5. Opa, mas ele chegou num lugar que não existe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar o 5 e colocar na esquerda dele. Só que, como que eu acessaria esse 5 daqui se eu não tivesse esse outro ponteiro daqui, tá vendo? Por isso que eu tenho que ter esses 2 ponteiros. Um para ficar sempre na frente, que vai ver se tá nulo ou não, né? Ele que vai ficar acompanhando. E um para ficar atrás. Esse para ficar atrás vai servir como apoio para a gente poder adicionar o elemento, né? Então, isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter o auxiliar 1 e depois o auxiliar 2. O auxiliar 2, ele vai começar como nulo. Aqui eu preciso colocar também, né, o asterisco aqui, para ele mostrar que é um ponteiro. Então, porque isso daqui, ó, acho que assim vai ficar mais didático, né? Assim vai ficar melhor, ó. Elemento, ponteiro 1, ponteiro 2. Assim eu acho que fica melhor de ver, né? Então, o que vai fazer? Eu vou ficar andando, até que o meu auxiliar 1 vai chegar uma hora que ele não vai mais existir, né? Ele vai ser nulo. Quando ele for nulo, quer dizer que eu cheguei no meu final. Quer dizer que eu cheguei nesse caso daqui, ó. Eu cheguei num caso em que eu tenho que adicionar o elemento. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou só fazer a comparação. Se o número que eu quero colocar é maior do que o número do nó, eu tenho que ir para a direita, né? Então, você vai simplesmente para a direita. Enquanto, se o número que eu quero colocar for menor do que o número que ele está apontando aqui agora, eu tenho que ir para a esquerda. Caso contrário, caso não seja nem maior nem menor, só pode ser igual, né? Se vai ser igual, eu vou deixar até como comentário aqui que eu vou fazer uma gambiarrinha, digamos assim, entre aspas, né? Vamos fazer meio que uma gambiarra, uma forma de parar esse while daqui pra gente tentar solucionar esse problema. Mas antes, lembra do que eu tava fazendo aqui, né? O auxiliar 1, ele vai andando, mas antes dele andar, o auxiliar 2 aponta pra ele, né? Então aqui, ó, o auxiliar 2, antes de qualquer coisa, o auxiliar 2 tem que apontar justamente para onde o auxiliar 1 tá apontando, para depois o auxiliar ele mover, né? Então, beleza. Ele vai ficar andando até que uma hora ele vai chegar no nada. Quando ele chegar no nada, ele vai sair desse while daqui, o que significa que já é a hora de eu adicionar. Então, se já é a hora de eu adicionar, eu posso até copiar esse código daqui, né? Só que agora vai ser um pouquinho diferente. Porque daqui, ó, o que vai acontecer? Meu auxiliar 1, ele tá apontando pro nada, ó. Ele tá apontando pro nada. Meu auxiliar 2 tá apontando justamente para onde que eu quero. Então, eu só preciso fazer uma comparação aqui, ó. Eu vou ver. Se o número que eu quero adicionar for maior do que o número que ele tá apontando, no caso o auxiliar 2 aqui, né? Eu vou adicionar no lado direito. Então, só adicionar aqui, né, no lado direito. Então, eu vou criar um novo elemento com o mesmo valor e adicionar no lado direito. Então, eu vou pegar o meu auxiliar 2, o lado direito aqui dele, e colocar justamente o meu elemento novo. Mas caso o valor que eu quero adicionar é menor, né, aí eu tenho que adicionar do lado esquerdo, né. Então, eu vou criar um novo elemento
e adicionar do lado esquerdo. Então criar um novo elemento com esse valor e adicionar do lado esquerdo. Mas caso seja igual, aí que a gente vai fazer simplesmente nada. A gente não vai criar o elemento, não vai adicionar nada, porque é igual, né? Se é igual, se chegou nesse momento daqui e a gente identificou que é igual, o que vai acontecer é que a gente não pode adicionar elemento, né? Que a gente não quer repetição. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se entrar nesse caso aqui foi igual, a gente tem que parar o while instantaneamente para que ele não ande mais, para mostrar que tem um elemento igual. A gente não pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer para parar esse while, né? A gente vai falar que o auxiliar aqui é nulo. Então, o que a gente tá fazendo aqui, ó? A gente tá falando que ele é nulo, aí depois o while vai ver que ele é nulo e vai parar quando ele chegar aqui. Se vai parar, o AUX vai estar apontando pro último lugar aqui. O AUX1 passou, né? Que é justamente o lado aqui, o número que ele era igual. Então não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, simplesmente não vai acontecer mais nada. Essa função vai acabar sem fazer nada, porque ela identificou que tem um número igual, né? E vai acabar sem fazer nada. Aqui eu poderia colocar um printf falando que tem um número igual e a gente não quer isso. Só que eu não gosto de colocar printf dentro de funções assim, porque acaba que deixa ela mais inflexível, né? Deixa ela menos flexível. Tipo, não dá pra gente usar em qualquer situação, justamente porque vai ficar um printf atrapalhando, por exemplo. E justamente por isso também, né? Como vai ter a opção de não fazer nada, eu criei esse elemento dentro do if e do else if daqui, ao invés de só economizar a linha e criar ele aqui fora, sabe? Justamente porque se for o caso dele não fazer nada, a gente nem cria o elemento. A gente não ocupa a memória à toa, né, do sistema. Aqui acabei escrevendo errado, né? Só na hora de tentar compilar, depois de ter feito função aqui para testar, né? Que eu vi que acabei escrevendo errado. Aqui na verdade é esquerdo. Ó, se ele for menor, a gente vai pro lado esquerdo. Consertando o erro daqui, eu fiz uma funçãozinha aqui, só para ter um menuzinho aqui pra gente. Já fiz os testezinhos daqui. E uma função para mostrar bem simples, que eu não vou explicar nessa videoaula, mas sim lá próxima, algumas funções para imprimir a árvore binária. E mostrando aqui para vocês. Tá rodando o código? Eu fiz, só tem uma opção aqui até então, né, que é de adicionar. Vamos então adicionar o número 10. E tá adicionando. Se a gente for adicionando aqui, vai parecer que ele tá na ordem, né? Ele tá sendo adicionado na ordem, olha que interessante. Se adicionar o 9, ele tá sempre adicionando em ordem crescente. E isso daqui quer dizer que funcionou. Porque o que essa função tá fazendo? Tá mostrando do mais esquerdo pro mais lado da direita. E se tá em ordem crescente, quer dizer que a nossa árvore tá funcionando, né? Porque olha aqui, ó. Do mais esquerdo pro mais lado da direita, aqui ó, o 5. Tipo assim, ó. O 5 vem primeiro, o 10, depois o 12, depois o 15. Tá vendo que ele vai ficar em ordem crescente? Se tá em ordem crescente daqui, é porque a gente criou uma função que tá funcionando perfeitamente. Não se preocupe em entender essa função aqui agora. Ela vai ser explicada certinho e feita de uma forma mais bem feita na próxima videoaula. Então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.